Hello galerinha, eu sou a Ray, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do De Livro em Livro. E hoje eu vim conversar com vocês um pouco das minhas leituras recentes. Fazem alguns meses que eu juntei essa pilhazinha, então tem bastante coisa, tem uma pilhazinha aqui que eu separei com as minhas leituras. Tem livros que não estão aqui também porque ou eu li no Kindle ou eu ouvi pela Alexa, mas eu vou compartilhar tudo aqui direitinho com vocês o que eu andei lendo. Então tem bastante coisa boa porque eu dei muita sorte, eu ando lendo muita coisa legal, né? Então fiquem aqui de olho porque vai ter bastante dica legal. Aproveita para se inscrever no canal, se você for novo por aqui, seja muito bem-vindo. Me siga lá no Instagram também, que eu posto sempre coisa por lá, no Twitter. Eu faço live na Twitch também, geralmente sábado e domingo. Então vamos nessa, que tem bastante coisa aqui pra conversar com vocês, bastante leitura legal e bastante dica. Na verdade, eu acabei de dizer pra vocês que eu li muita coisa legal, mas o primeiro livro que eu vou falar aqui pra vocês foi uma bomba. Uma bomba! Inclusive, eu acho que foi um surto coletivo o que rolou em relação a esse livro, porque assim, eu vi muita gente falando muito bem dele e amando, e eu não tô entendendo. Mas assim, sendo justa, eu não curto realismo mágico. Quando o livro sai muito da casinha, vira uma coisa muito aleatória, e você não tem uma fantasia com uma base que te explica as coisas, e você simplesmente tem que acreditar e embarcar na loucura, eu não consigo. Então eu já tava assim, vou começar assim com respeito, né, com o coração aberto, mas meio que já pensando que talvez eu não fosse gostar por causa da temática ali em volta do livro. E na verdade foi bem misteriosa, essa sinopse não diz muita coisa, né? Eu tô falando de Vita Nostra, de Marina e Sergei Diatchenko. Então eles, inclusive, eles não são... Qual é a nacionalidade deles? Eu esqueci. Vou deixar aqui na tela pra vocês. Esse livro é uma doideira, sabe? Eu de fato não sei o que rolou aqui. Até agora eu fico me perguntando se eu de fato gostei do livro ou não, ou se eu odiei ele completamente. Eu acho que todo mundo que leu, principalmente lá no Baril e DLX, que esse livro foi uma leitura do nosso grupo de leituras, ficou se perguntando a mesma coisa, né? Muita gente, na verdade, não gostou. Enfim, é uma doideira total isso aqui. Essa menina, né? É Sasha, o nome dela, né? Sasha? Essa menina, ela tá de férias com a mãe dela, né? Ela tá aí no que seria o último ano do ensino médio pra ir pra faculdade. E ela tá de férias, aproveitando as férias escolares nesse lugar, e tem um cara bizarro seguindo ela. E esse cara bizarro tem uma vibe muito assustadora, sabe? Ela fica ao mesmo tempo se dizendo pra ficar calma, que na verdade ele é só mais um turista, que não é nada demais, talvez ela esteja entendendo errado, mas o cara aparece em todos os lugares e meio que fica encarando ela, sabe? E aí ela começa a ficar com muito medo dele. E ela acaba ali em um momento, só mora ela e a mãe, né? E só estão viajando ela e a mãe. Ela fica em um momento sozinha com ele, e ele se aproxima dela e finalmente fala as primeiras palavras com ela depois de aterrorizar a menina. E diz que vai começar a passar algumas tarefas pra ela. Que ela vai ter que fazer essas tarefas de uma maneira ou de outra, sabe? E que ela precisa fazer diligentemente essas tarefas, senão deixa implícito que alguma coisa ruim vai acontecer. Ele não ameaça ela diretamente, mas fica bem implícito, né? E aí no começo ela fica tipo assim, não vou fazer, sabe? Que isso? E aí ela acaba meio que toda hora acordando no mesmo dia. Tipo, ela vive novamente como se fosse um looping temporal. E aí ela percebe que isso tá acontecendo porque ela não tá respeitando o cara, não tá, né, fazendo o que ele quer. Por algum motivo ela sabe disso. E aí ela começa a fazer as tarefas dele, que tipo, se fosse eu, teria, né, chamado a polícia logo de cara, antes de qualquer coisa, porque tem uma pessoa bizarra me stalkeando. Enfim, aí ela começa a fazer as tarefas do cara, que são tarefas completamente loucas, assim, chama a polícia de fato, porque tipo assim, nadar pelada na praia às 5 horas da manhã, correr durante quilômetros, depois mijar no chão, e tipo assim, umas coisas meio doidas, sabe, que eu fiquei, qual é o propósito disso? E até aí eu já tava meio assim, o que tá rolando nesse livro? Ele não é tão interessante, mas ao mesmo tempo eu continuava lendo por algum motivo. Eu poderia ter abandonado, sabe? Nada me impediria de abandonar, apesar de ser um livro que era de um projeto que eu tenho com a Maria e a Dessa. Se não tá rolando, todo mundo se respeita muito, a gente sabe que é isso, e a gente, cada um para, sabe? Se não tá rolando, é isso. Ninguém é obrigado a nada. Mas eu continuei a ler. E aí a coisa vai ficando mais estranha, porque no final dessas tarefas, quando ela volta pra casa, ela acha que acabou, que se livrou do cara, mas ele aparece de novo e ele diz pra ela que ela não vai pra faculdade que ela tava planejando ir, que ele vai ter que ir pra uma academia especial,
que ele escolheu lá no fim do mundo, que ninguém nunca ouviu falar. E ela vai ter que ir pra lá, a mãe dela é contra, não quer que ela vá. Mas ela acaba indo mesmo assim, porque ela fica morrendo de medo, sabe? Depois o cara mostrou que ele pode fazer loopings temporais. Ela ficou com medo de desobedecer ele. E aí ela vai pra essa faculdade e as coisas ficam mais insanas ainda. Porque ela começa a estudar umas matérias muito loucas, sabe? Com os alunos totalmente bizarros, principalmente dos próximos anos, sabe? Ele tem toda essa vibe obscura de mistério. E ela vai aos poucos descobrindo do que se trata essa academia. Mas quando eu digo aos poucos, é muito aos poucos mesmo. E a gente, como leitor, a gente não tem informação nenhuma. A personagem tá perdida horrores e você tá perdido junto com ela. Então isso desanima demais. Porque uma coisa é você de fato ir ao longo das histórias, né? É da história construindo, né? Todo o universo e botando informação aqui, botando informação ali. Você vai aprendendo as coisas juntos com os personagens. Mas você não tem base nenhuma aqui. Você fica o livro inteiro se perguntando o que raios está acontecendo, para onde a gente está indo. A personagem se pergunta isso o tempo todo. Então, assim, é um surto coletivo. Assim, pra você ler esse livro, ele é um teste de paciência. E olha que eu sou uma pessoa muito paciente. Mas assim, você realmente tem que não estar se importando com nada e simplesmente estar lendo pelo prazer de ler as palavras. Porque assim, não dá pra entender, sabe? As coisas vão acontecendo, tudo bem que você vai se envolvendo na história de um personagem aqui, de outro ali, mas assim, é tudo muito jogado, é tudo muito aleatório. O ritmo do livro, ele é bizarro, sabe? Eu gostei da ambientação, eu gosto dessa ambientação meio gótica, sabe? E tipo assim, pausa rápida. Vou tirar meu microfone daqui, porque assim, meu computador resolveu ser insano, né? E, geralmente eu tava botando o áudio lindinho do microfone, mas assim, é a terceira vez que eu tô tentando gravar esse vídeo e meu computador começa a reiniciar no meio do bate-papo aqui. Então eu vou usar o áudio da câmera mesmo, espero que não esteja muito ruim, porque assim, sinceramente não dá pra começar pela terceira vez a regravar esse vídeo, porque o computador não para de reiniciar. Enfim, aí eu fiquei lendo, né, por algum motivo eu me perguntava assim, tem um cachorro que também não para de latir, gente, desculpa, não tenho como controlar isso. É o cachorro do vizinho, deve estar preso. Eu fui lendo o livro pensando assim, cara, vai chegar um momento que de fato vai fazer sentido. Eu vou continuar lendo porque eu quero saber o que vai acontecer. Como eu disse antes, por algum motivo eu não conseguia parar de ler, por mais aleatório que tivesse, por mais chato e eu me sentindo obrigada e arrastado. Alguma coisa me impulsionava a seguir em frente e a continuar lendo. E aí a galera do Buddy Read teve gente que tava gostando muito. Ok? E aí a pessoa foi se lendo, e o pessoal começou a postar lá no grupo pra dar uma força pra quem tava mais pra trás, tipo assim, galera, o final é muito bom, vai fazer sentido no final, é muito incrível. E isso meio que me impulsionou a continuar a leitura e a tentar descobrir o que ia rolar lá no final. E enfim, que eu cheguei no final. E assim, quem assiste os vlogs de leitura aqui do canal sabe porque eu sempre vou vlogando e passando o que eu tô achando, né, nos vlogs. Eu vou sempre fazendo comentários. O final realmente eu achei interessante. Ele é um surto total, sim. Vamos ser muito sinceros, é um completo surto. Mas é um surto que começou a fazer um sentido na minha cabeça. Eu não sabia se era porque tava de fato fazendo sentido ou porque eu enlouqueci junto com os personagens do livro. É uma possibilidade que eu vou deixar em aberto, tá? E eu não sabia se realmente fazia sentido ou se eu queria ver um sentido onde não tinha também. É outra possibilidade que eu vou deixar em aberto. Mas eu achei interessante. Valeu a pena pelo livro todo? Talvez. Não. Não valeu pelo livro todo, assim. Eu acho que, né, ele poderia ter dado algumas cartas pra gente antecipadamente, pra pelo menos fazer a gente se situar um pouquinho na história, sabe? Não deixar a gente assim tão perdido, tão aleatório. Mas o final é interessante e dá uma amarrada ok, mas tem muitas pontas soltas também de coisas que não foram explicadas e que ficou meio no ok. Não sei se era esse, na verdade, o propósito do livro, até agora eu não entendi de fato o propósito do livro. Talvez eu seja burra, também é uma possibilidade que a gente deixe em aberto. Ou talvez simplesmente o livro só não seja pra mim, eu tô indo nessa, sabe? Essa é a possibilidade que eu agarrei, que o livro não é pra mim. Mas assim, ele não foi de um todo mal,
sabe? Tiveram coisas que eu gostei, como eu disse, eu gostei da ambientação, tiveram algumas metáforas interessantes, principalmente aí no final, eu achei interessante o que ele quis fazer com tudo isso, principalmente ligando a escrita com as pessoas. Quem lê o livro sabe o que eu tô dizendo, eu achei isso muito legal. Então, assim, tem coisas, tem pontos positivos no livro, mas ele é um surto, assim, entendeu? Então, se você gosta de surtos, talvez esse livro seja pra você. Infelizmente, não foi pra mim. Eu acho que eu dei 3 estrelas pra ele, se eu não me engano. Tô considerando baixar pra 2,5. Mas assim, enfim, fica aí as minhas impressões. Desculpa se você gostou muito desse livro, não é uma ofensa pessoal. E já que eu comecei com um super surto, né, com uma bomba, eu vou agora para, assim, o suprassumo das maravilhosidades. E eu não acredito que eu estou aqui nesse canal agora falando isso para vocês, porque a galerinha lá da Twitch sabe. Inclusive, eu peguei esse livro pra ler por causa da Twitch. Eu tava com uma pilha de livros na minha TBR. E aí eu falei com o pessoal na Twitch, olha galera, eu tô com esses livros aqui e eu quero que vocês me ajudem a escolher qual é o livro que eu vou pegar. E aí a gente abriu uma votação e esse livro venceu, em disparada. E aí eu fiquei assim, ao mesmo tempo que eu falei, bom, vou ter que ler em algum momento, eu fiquei um pouco ressentida com o pessoal. Eu falei, poxa, eu falei que essa autora, assim, às vezes é difícil pra mim. Eu falei que provavelmente eu não vou curtir, sabe? Porque eu quero dar sempre uma oportunidade, mas eu tava muito hypado esse livro, então eu tava achando que não ia rolar. E assim, foi um belo soco no meio da minha cara, porque eis aqui um dos meus livros favoritos do ano. E assim, quem dirá da vida, talvez? Eu estou completamente apaixonada por A Vida Invisível de Ed La Rose. Senhoras e senhores, isso aconteceu. Quem me segue aqui no canal sabe da minha trajetória complicada com V. Schwab, né? A maior parte dos livros que eu li da Schwab eu não curti. Principalmente o quê? Os personagens. Eu não curto muitos personagens da V. Schwab. O único livro da Schwab que eu de fato gostei foi Vilão e Vingança, né? Da série ali Vilão. Só. Todos os outros que eu li eu não curti. Então eu sempre fico com o pé atrás. Mas está aqui um livro que de fato me impulsionou a continuar comprando os livros da autora e tentando ler mais. Porque assim, quando ela acerta, senhoras e senhores, ela acerta. Esse livro, ele é uma obra-prima, ele é perfeito, ele é absoluto e ele mora no meu coração. A Ed, eu nunca tinha me identificado tanto com o personagem quanto eu me identifiquei com a Ed. Eu acho que a única personagem que eu me identifiquei tanto foi a Jane Eyre, né, da Brontë, lá atrás, né? Ela era a única personagem que de fato, sabe quando perguntam assim, com qual personagem você se parece? Eu sempre ficava, eu não pareço ninguém, na verdade. Não tem nenhum personagem dos que eu leio que eu acho que me represente. Aí eu li Jane Eyre e aí eu falei, achei uma que, tipo assim, tem muitas características dela que eu me relacionava, né? Mas a Ed... Gente, esse livro, sinceramente, que isso? Por que eu levei tanto tempo pra ler? Se vocês ainda não leram porque vocês estão com medo da hype, eu era um de vocês. E, gente, eu tô dizendo, vale a pena, é incrível. É incrível. Olha, eu acho que todo mundo sabe qual é a sinopse desse freaking livro, mas eu, de fato, não sabia. Então, pra caso você seja desavisado que nem eu, esse livro, ele não é totalmente de fantasia. Ele tem elementos fantásticos, mas ele se passa assim no nosso mundo. Principalmente se você já leu outros livros da V. Schwab, que geralmente ela escreve fantasia ou ficção científica e tal. Ele se passa no nosso mundo, né? Mas a gente acompanha aqui uma menina que vivia num vilarejo na França, bem pacata ali, e tinha sua vida toda planejada pelos pais. E ela sempre foi muito aventureira, tinha uma mente muito criativa, gostava de sonhar, queria conhecer o mundo. Ela sempre quis mais pra si do que aquela vila tinha pra oferecer a ela, e a vida que os pais dela queriam que ela tivesse. Só que ela aí foi obrigada meio que a se casar, né, e a seguir aquele padrãozinho de vida que ela tava querendo tanto fugir, que pra ela era uma prisão. E aí ela acaba
meio que no desespero. Ela tinha uma amiga, né, que era uma vizinha, uma senhora, que todo mundo achava ela era meio bruxa, sabe? Ela usava ervas, rezava para deuses diferentes. E aí ela aprendeu que talvez você pudesse rezar para os deuses, para pedir, os deuses da natureza, né? Para pedir por bênçãos e fazer trocas, né? E ela só sempre dizia para ela nunca rezar depois que anoitece, para os deuses da noite. Só que no desespero, ela acaba rezando quando tá anoitecendo, e ela faz uma prece, e quem atende é um deus da noite. E nisso, ela acaba pedindo ali, implorando pela liberdade dela, né? Porque a última coisa que ela quer é viver aquela vida, ela quer ser livre. E aí ela vai fazendo esse pedido, e o deus da noite pede algo em troca, a alma dela em troca, e ela acaba fazendo ali uma barganha com ele, e nessa barganha ela acaba virando meio que imortal. Ela vai doar a alma dela, vai dar a alma dela pra ele a partir do momento em que ela desistir. Em que ela disser, bom, já vivi tudo que eu tinha pra viver, eu não quero mais viver, aí você pode ter a minha alma, entendeu? E aí ela faz essa barganha com ele, e a partir disso ela se torna livre. Só que como ela fez essa barganha com o deus da noite, né, um demônio, ou seja lá como você queira chamar ele, não foi exatamente do jeito que ela pediu, sabe? Ele acabou jogando coisas ali de maldade, e ela acaba meio que desaparecendo da mente de todas as pessoas da família dela, né? Ninguém lembra dela, como se ela não existisse, e a presença dela se torna invisível. Não no sentido de que ninguém nunca vê ela, mas a partir do momento que a pessoa vira as costas, a pessoa esquece que ela estava ali. A pessoa esquece que ela existe. Ela não consegue deixar marcas no mundo. Isso é uma maneira que o deus da noite aí encontrou de fazer ela se sentir tão solitária para que ela desistisse mais rapidamente da alma dela, entendeu? Então a gente vai seguindo a história dela, vivendo no mundo durante anos, séculos, sem deixar sua marca, até que finalmente ela encontra uma pessoa que lembra dela. E aí a história vai. E é incrível. É incrível. Porque, assim, tem o negócio do romance, né? Mas é muito mais do que isso. É a questão filosófica das coisas, sabe? Por ela ter vivido tanto tempo, a forma como ela enxerga o mundo, a forma como a personalidade dela se molda através do tempo, como o mundo torna ela um pouco mais fria e reticente, mas ao mesmo tempo ela permanece com a essência dela, sabe? E a personagem ela é completamente complexa, incrível, fantástica, tem passagens maravilhosas, o livro tá todo marcado. Esse livro, quando eu comecei a ler ele, eu já sabia que ele ia ser um livro incrível, que eu não iria nunca querer me desfazer, então eu comecei a escrever nele. O livro tá todo escrito, todo rabiscado, todo desenhado, e tipo assim, com muito amor, sabe? Isso pra mim, fazer esse tipo de coisa, pra algumas pessoas é vandalismo, pra mim é minha prova de amor, sabe? Porque mostra que o livro significou tanto pra mim, deixou tantas marcas que eu quero retribuir, e eu deixo as minhas marcas no livro também, sabe? E assim, nossa, é incrível, gente. Eu estou completamente apaixonada pela narrativa da Victoria Schwab. Gente, os personagens são incríveis. Era o que eu tinha mais problema com a Victoria Schwab, eram os personagens, e ela arrasou demais aqui. Totalmente apaixonada, 5 estrelas, favorito, vocês precisam ler, deem essa oportunidade. Ele é um livro mais lento, tá? Então, assim, não tem nenhum grande acontecimento no sentido de ai, que plot, que loucura. Tem ali a questão dela com o demônio, tem ali a coisa o que vai acontecer em relação a ela e o garoto, né? Mas ele é um livro que você acompanha o personagem, o crescimento dele, você acompanha a história do mundo, você acompanha as coisas, então ele tem uma cadência um pouco mais devagar, mas ele é perfeito. Eu amei, completamente apaixonada, tudo pra mim. Nossa, Vitória, você compensou tudo aqui nesse livro, foi perfeito, eu amei, amei, amei. Ok, galerinha, mais um livro que eu li, na verdade, é uma graphic novel que eu fiquei completamente apaixonada também, e eu mal posso esperar para os próximos volumes, que foi Lore Olympus. Olha, perfeição total, amei, amei, amei demais. Ele é aqui como se fosse uma releitura, né, de Perséfone, que é a deusa da primavera.
E, assim, tá tudo lindo por dentro. E, assim, ele tem uns gatilhos aqui, então que fique claro, né? Principalmente mais pro final. E a gente tem aqui a Perséfone, que foi criada no mundo humano pela mãe dela, que queria afastar ela do Olimpo e de toda a politicagem de lá e de tudo que acontecia no Olimpo. Só que aí ela tem idade suficiente agora pra conseguir ir pro Olimpo. E aí ela vai viver lá, junto com a Artemis, que cuida muito dela. E elas vão pra uma festa juntas e lá ela conhece Hades. E eles começam a ter um trelelê lá. E é muito interessante como a autora pegou todos esses elementos e transformou em uma história extremamente única, muito fofa, muito fácil de você ler e gostosa de acompanhar. E eu já li, eu já queria pegar pra reler e eu já tava ansiosa pro próximo. Eu tô ansiosa pro próximo pra saber o que vai acontecer com os personagens, qual vai ser o fim deles e a história deles. E eu amei, gente, foi uma leitura muito divertida e eu indico demais, principalmente se você gosta de HQ, se você gosta de mitologia, é uma super pedida e tá lindíssimo. O trabalho gráfico aqui do livro tá incrível. Vamos para mais um hino de leitura que, meu Deus do céu, meu coração chora só de olhar pra capa desse livro. Eu acho que eu tomei a melhor decisão no momento que eu parei e falei, nossa, eu vou pegar pra ler esse livro pra ver qual é. Eu tô falando de Água Fresca para as Flores, da Valerie Perrin. Gente, que livro, que livro. Aqui a gente tem uma personagem principal que é zeladora de um cemitério, né? Então ela fica ali, a vida dela na verdade é aquela casinha ali dentro do cemitério, o jardinzinho dela, a horta, e ela tem como amigos os coveiros, o pessoal que ajuda na administração do cemitério e o padre da cidade, é uma cidadezinha pequenininha. E aí ela tá vivendo a vida dela pacata ali, né? Quando um homem vem, bate a porta dela no meio da noite, pedindo pra conversar com ela, dizendo que a mãe solicitou que ele colocasse as cinzas dela junto com o túmulo de um outro cara, de um cara que ele não sabia quem era, que ele não conhecia e que não era o pai dele. E ele tá completamente confuso porque ele não sabe o porquê disso, e ela começa a conversar com ele, meio que acolhe ele pra tentar entender o que tá acontecendo e ajudar ele, assim como ela faz com todas as pessoas no cemitério. Porque a casa dela, na verdade, é como se fosse um farol ali, sabe? Todo mundo que vai pra fazer uma cerimônia ali, um funeral, acaba na casa dela tomando um chá, comendo um doce, comendo um bolo e conversando. Ela tem uma área ali que ela faz exatamente pra isso, pra ser social ali, para as pessoas conversarem com ela, onde ela oferece conselhos, um afago, ou então só escutar a pessoa, para as pessoas se sentirem bem-vindas. Então, assim, ela acolhe todo mundo no cemitério com muito apreço, sabe? Dá pra ver que ela faz isso de coração. E aí a gente vai acompanhando então a história dela com esse rapaz, pra conseguir tentar entender junto com ele por que a mãe dele fez esse pedido. Mas o livro ele é muito mais do que isso, porque a gente também vai acompanhando um pouco da história dela, como é que ela foi parar ali, sabe? Então a gente volta no tempo também, tem flashes do passado, em que a gente vai acompanhando como é que foi a infância dela. Ela era órfã, e aí ela conheceu um rapaz, se apaixonou por ele imediatamente. Ela era muito nova, ele era mais velho do que ela, mas ele era super charmoso, e aí eles acabam se casando. E aí você vai acompanhando a história dela junto com ele também. E aí você vai tentando entender por que então ela tá sozinha agora, o que aconteceu com esse cara, né? O que aconteceu com a vida dela pra que ela fosse parar ali. A gente vai acompanhando tudo isso. E junto com a história do rapaz desenrolando também, que ele tem um grande papel no futuro dela ali também, sabe? Então, assim, as histórias vão se interligando de uma maneira incrível. A personagem é fantástica e ela passa por tanta coisa, sabe? E a gente passa pelas coisas junto com ela. É impossível você não dar gargalhada, você não chorar junto, você não se emocionar. Você fica com medo de virar as páginas porque você se importa tanto com a personagem que você não quer que nada de ruim aconteça com ela, apesar de você saber que você não tem controle nenhum sobre isso, né? Porque muitas das coisas já aconteceram e estão no passado. E tem uma partezinha de uma coisa que você fica meio achando que talvez seja isso, mas quando de fato acontece, nossa, eu desabei total quando eu vi que isso aconteceu, e acompanhar o depois desse grande acontecimento e o impacto que isso teve na vida da personagem, sabe? E é muito interessante porque você fica, a maior parte do livro também, questionando o marido dela, né?
porque ele sumiu da vida dela, né? O que aconteceu? E aí você vai acompanhando ele e você vai achando ele um bosta muitas vezes, sabe? Não, a maior parte das vezes. E não deixa de ser. Mas é interessante que você tem um lado dele depois também, sabe? Que você entende... não é uma desculpa, em momento nenhum a autora coloca isso como se fosse uma desculpa, mas você entende muitos dos traços da personalidade dele por causa da criação dele, por causa de mil outras coisas, sabe? Que começam a fazer sentido. Então é um livro muito humano, apesar de tudo, sabe? E eu achei isso incrível, porque não tem nada totalmente, extremamente condenável aqui. Todos os personagens, todos os erros cometidos, todas as coisas, você tudo vê os dois lados da coisa, e isso é incrível, torna um livro totalmente assim, sabe aquele livro que mesmo que seja triste, ele te deixa uma coisinha no coração? Que livro fantástico, sensacional. É um outro livro que tá todo marcadinho, todo cheio de post-it, tem frases incríveis. Eu compartilhei um pouco dessa leitura também no meu vlog de leitura, e lá no vlog eu vou falando bem mais a fundo, eu leio algumas quotes que eu separei. Então assim, eu indico vocês, se vocês gostam de saber bastante das leituras, vocês acompanhem os vlogs também, que eu falo muito dos livros ali mais a fundo, assim, conforme eu tô lendo, sabe? Aqui é meio que um resumão de tudo que eu li e a essência do que eu achei, sabe? Depois de um tempo de ter lido, porque às vezes o livro leva um tempinho pra sentar na gente, sabe? Mas assim, tudo, eu amei. Esse livro veio em intrínsecos também. E eu tô com essa edição aqui, que é a edição finalizada. Eu vou falar de um livro agora que eu li no e-book e que eu ouvi também pela Alexa. Então eu vou deixar a foto aqui pra vocês do lado. E assim, eu não sei o que rolou aqui também. Na verdade eu sei. Foi na Twitch, mais uma vez. Tava eu na Twitch e aí o pessoal do chat, especificamente a Alissa, que ela tá sempre lá nas lives, ela começou a falar desse livro. E aí, eu curiosa que sou, falei, gente, vamos ler a sinopse. E aí eu entrei no Scooby pra ler a sinopse do livro pra saber qual era, porque ela disse que era um dark romance, e eu falei, gente, o que raios é um dark romance, porque eu desconhecia. Eu, como sempre, atrasada nas tendências. Eu falei, não conheço esse gênero, vamos descobrir através da sinopse desse livro. Lendo eu a sinopse do livro, fiquei completamente chocada e assustada com o que estava sendo dito ali, mas ao mesmo tempo fiquei muito intrigada, assim como todo mundo que estava na live no momento, comentando no chat. E aí desço eu um pouquinho e vejo que tem ali uma resenha da minha irmã, da Cris, que eu tenho um vídeo com a Cris aqui, vou deixar aqui, é um vídeo bem antigo, tá? Mas a gente tá falando de livros de romance, e eu tenho outros vídeos com a Cris aqui também, e a Cris gosta muito de romance. E eu vi uma resenha da minha irmã falando que todo mundo precisava de acompanhamento psicológico, mas que é uma narrativa que meio que te impulsiona muito a ler. Enfim, ela dizia algumas coisas que me deixou um pouco mais curiosa. E eu vi uma resenha da Paty também, do Patrícia Lima. E aí acabou que eu falei, bom, vou ler, né? Vamos ver qual é. E aí eu peguei pra ler Corrupt. E o que rolou aqui de fato foi um surto também, outro surto coletivo que rolou, porque não fui a única que comecei a ler, muita gente lá tava lendo também, me avisou que tava lendo. E aqui a gente tem um livro extremamente problemático, mas eu acho que era essa a intenção, né, porque ele é um dark romance. E assim, eu já vou antecipadamente dizer aqui pra vocês, galera, isso não é um ataque pessoal a ninguém, se você gostou do livro tá tudo bem, tá tudo ótimo, tá? É normal, é assim mesmo, cada um gosta de uma coisa e tá tudo certo. Ele é de fato um livro com uma narrativa envolvente, ele é de fato um livro que te impulsiona a continuar lendo. Ele tem, principalmente a primeira parte dele ali, você tá muito envolvido na história, você vai lendo bem rápido, sabe? Porque dá uma empolgação de saber o que tá rolando. Mas aqui a gente tem essa personagem que ela perdeu o pai dela e a mãe dela meio que enlouqueceu por causa da perda, sabe? Não conseguiu superar o luto e aí tá bebendo muito, precisa de ajuda, e aí ela meio que acaba ficando na casa de uma família que era amiga dos pais dela, que estão todos muito ricos, tá? Muito ricos. E aí ela acaba ficando lá, eles meio que até fazem um quarto pra ela na casa. E ela, quando a gente começa a ler o livro, ela namora o mais novo, o filho mais novo. Só que no fundo ela é apaixonada pelo irmão dele, pelo mais velho. Sempre foi. Só que o mais velho, né, como é que é o nome dele? Michael. O Michael caga pra ela, sabe? Ele nunca deu muita atenção pra ela, sempre tratava ela com muita indiferença.
E ela sempre se sentiu muito intimidada por ele, mas ela sempre teve uma atração louca por ele. E meio que todo mundo percebe, ele percebe, mas dá uma cagada assim, apesar de estar com o irmão mais novo, que é um merda também. Vamos ser sinceros. Só que aí depois de ser tanto paparicada na vida dela, sabe? Depois da perda do pai e com o estado da mãe, assim, ela quer meio que tentar a independência dela, ela quer saber como ela seria longe do dinheiro, da influência dos pais e da família do namorado dela, né? Que são praticamente ali família dela também, né? Que todo mundo fica junto, né? E aí ela quer tentar a vida em outro lugar, vai pedir transferências de faculdade, porque ela quer se afastar de tudo e tentar a vida por si. Que algo aconteceu há um tempo atrás. O Michael, que é o mais velho, né, ele tinha um grupo com mais alguns amigos, 3 amigos, e eles são chamados de os Cavaleiros, um negócio assim. E eles têm tanto dinheiro e tanta influência que na cidade deles eles podiam fazer o que eles queriam, sabe? E aí eles chegavam um dia, que era o dia do trote especial, que eles usavam máscaras, e eles saíam tacando terror na cidade, e eles eram a sensação da cidade, todo mundo, tipo assim, babava por ele e passava a mão na cabeça por causa da influência dos pais, do dinheiro e tudo mais. Até que alguma coisa aconteceu, parece que ela entregou eles e eles foram presos. Não o Michael, mas os amigos acabaram sendo presos e agora eles saíram da prisão e estão querendo vingança dela. E aí ela vai pra essa nova cidade, pensando que ela vai conseguir a liberdade e recomeçar do zero, quando ela começa a ter que lidar com o Michael e os amigos que estão planejando vingança dela. E aí começa a loucura, sabe? Então, assim, ele é um livro que... As pessoas dizem que é romance, mas pra mim isso é psicopatia, né? A personagem toma decisões muitas vezes que eu fico, amiga, como, sabe? Você tem 30 possibilidades e essa é a única que você enxerga de fato, sabe? E assim, ela toma as decisões mais idiotas e é levada a fazer as coisas mais extremas. O Michael, ele é um psicopata total, sabe? Completamente perturbado, assim. Eu acho que não precisa nem de acompanhamento, sabe? Ele precisa de internação, de fato. E aí fica aquela coisa de que no fundo foi sempre amor, de que tudo era amor. Só que, tipo assim, eu só via obsessão, possessividade, sabe? Em cima das atitudes, tanto dele quanto dos amigos. E, sabe, a relação que ele tem com os amigos e as coisas que ele deixa os amigos fazerem com a menina. Como é que pode dizer que aquilo é amor, sabe? E o final do livro eu achei que fosse me trazer alguma satisfação, não trouxe. E tudo bem, você fica realmente envolvido, tem umas cenas muito, tipo, interessantes, tem muito hot, sabe? E geralmente não é uma coisa que me incomoda, mas assim, é meio doentio em alguns momentos, algumas coisas, não rolou pra mim. É um pouco extremo em alguns momentos, algumas coisas que não rolaram pra mim, mas assim, é uma coisa muito particular, tá? É muito pessoal, é comigo. Enfim, eu fiquei meio assim no livro. No começo eu achei que eu fosse até gostar bastante, sabe? E eu sabia que no fundo algumas coisas não iam passar pra mim, sabe? Algumas coisas que passam pras outras pessoas, porque eu sou muito chata com essas coisas de relacionamento, assim, sabe? Pra mim, que é certo, que é errado, é meio difícil, assim, sabe? Foi um pouco doloroso em alguns momentos, algumas coisas, porque eu ficava com muita raiva, mas foi um livro interessante. Não deixou de ser entretenimento, porque eu tava entretida ali, senão eu tinha abandonado, e eu não abandonei. É isso, assim, foi esse acontecimento aí. Eu acabei dando 2,5 estrelas pra ele. Infelizmente não rolou pra mim da maneira como eu acredito que era pra ter rolado, sabe? Porque eu acho que a intenção do Dark Romance é realmente para ser problemático, mas sabe aquela coisa que você simplesmente sabe que é problemático, mas você tá lendo só, você tá curtindo? Entendeu? Pra mim, o problemático começou a me irritar. Principalmente as decisões dos personagens. Gente, o final. O que aconteceu naquela cena da lancha? Sabe? Eu tava assim, quê? É assim, sabe? É fácil assim? Não. Sabe? Não, tiveram umas coisas que eu falei, não dá pra passar, não fica crível, sabe? Enfim, é isso. Agora, a leitura do ano, mais uma. Gente, eu tô com muitos problemas pra escolher meus favoritos do ano esse ano. Porque esse livro daqui, eu sabia que eu ia amar. Eu, inclusive, peguei para ler ele porque eu estava sentindo que a minha leitura estava diminuindo, que eu estava perdendo o pique, o ânimo, e eu sabia que se eu pegasse pra ler,
ia me dar um levante, porque é um autor que eu amo e que eu amo tudo que eu já li dele. E é óbvio que eu tô falando do Brandon fucking Sanderson. E o livro foi Elantris. Gente, finalmente peguei pra ler Elantris e ele não me decepcionou. Como eu sabia que não ia me decepcionar? Esse ícone de leitura. Absolutamente tudo pra mim, eu amei. A fantasia extremamente bem escrita, o universo extremamente bem construído, personagens super interessantes, toda a mitologia aqui por trás eu fiquei muito encantada. Eu achei inicialmente que é um livro único, porque era um standalone, mas eu acho que vai ter continuação. E eu não tô nem um pouco triste por isso, apesar de no começo ter ficado meio tipo, achei que era um livro único. Não é mais, mas eu tô feliz agora de saber que eu vou poder voltar pra esse universo. Então a gente tem aqui, a gente acompanha dois personagens principalmente, um príncipe e uma princesa, né? Esse príncipe, ele tá ali pra se tornar o rei, né, desse lugar, desse reino, que está ali às margens de Elantris. Elantris era uma cidade com pessoas que eram praticamente deuses. Eles tinham a pele prata, cabelos longos e brancos, e eles curavam as pessoas, tinham uma magia, eles faziam símbolos no ar que curavam, que construíam, que geravam comida, tudo que eles precisavam, os elantrinos faziam. Eles eram de fato como se fossem deuses na Terra, até que um dia aconteceu alguma coisa, um cataclisma lá, e Elantris caiu. E todos os elantrinos adoeceram e meio que viraram mortos-vivos. Eles perderam seus poderes, ficaram com a pele toda carcomida, com uma aparência toda de doente, sabe? E foi a decadência de Elantris, que também meio que praticamente desmoronou lá, como se estivesse totalmente doente. E ninguém sabe exatamente o que aconteceu. Só que os elantrinos podiam ser qualquer pessoa normal, sabe? Acontecia do nada, de repente a pessoa acordava e começava a passar por essa transformação de elantrino. Só que agora, com a queda de Elantris, não era uma coisa boa você virar um elantrino, né? Porque você praticamente estava sentenciado à morte. Sentenciado meio que à dor eterna, porque eles na verdade não morrem, eles ficam só pra sempre como mortos-vivos. E o reino meio que agora sitiou Elantris, né? Ninguém pode entrar, ninguém pode sair, e todo mundo que passava por essa transformação é jogado lá dentro e deixado lá. Ninguém sabe exatamente o que acontece lá dentro. Eles não dão comida, não dão nada pros elantrinos, eles simplesmente ficam vivendo lá. E esse príncipe um dia acorda e ele está passando pela transformação. E a menina que vai levar o café da manhã dele toma um susto, e ele é levado também, sendo jogado em Elantris, porque não tem exceção. Você passou pela transformação, você é abandonado em Elantris. E aí, quando chega em Elantris, ele vai tentar viver ali no meio de um monte de elantrino que foi abandonado, né, e que acabaram criando seus próprios meios de sobreviver ali, gangues e tudo mais. E a gente vai acompanhar a história dele lá dentro, ao mesmo tempo que essa princesa que foi prometida em casamento a ele, né, que já assinou os tratados e tudo mais, que ela vem de um reino distante, tá chegando na cidade. E quando ela chega, ela recebe a notícia de que o príncipe, na verdade, morreu. Porque o rei não quis contar pra ninguém que ele virou elantrino, porque seria meio que a decadência da coroa e tudo mais. Então não contou a ninguém, só disse que ele morreu. E aí ela chega lá na época do funeral do príncipe, e ela meio que fica obrigada a morar lá, a viver lá, já que ela assinou esse contrato de casamento, porque senão ela teria que voltar a desfazer o contrato e o reino dela ia perder o apoio desse outro reino. Então ela meio que tem que honrar. Então tem várias coisas aí acontecendo da parte política também, e ela acaba começando a interferir, fazendo amizade também com um grupo que eram os amigos do príncipe, que estavam planejando meio que uma revolução, porque o príncipe também não concordava com a forma como o pai reinava. E o príncipe tem uma fama muito grande lá de ser super justo, todo mundo adorava ele lutava pelos mais fracos, ele tentava fazer o que era certo, enquanto o pai dele cagava, sabe? Então assim, foi uma perda muito grande pro reino quando ele morreu. E aí a gente começa a acompanhar a história, quando ela também acaba se envolvendo aos poucos com a história dos elantrinos, né? E aí, assim, é incrível, o livro é muito bem construído, é muito maravilhoso. Se você gosta de fantasia, ele é um prato cheio. Infelizmente, ele não é um livro fácil de se achar, assim como todos os livros do Brandon. Tá difícil. Esse daqui eu só consegui porque eu troquei
com uma inscrita do canal. Eu tinha um que ela queria, ela tinha, não queria. A gente foi e fez essa troca, porque eu também não conseguia comprar em lugar nenhum. E quando eu achava, tava tipo, super caro, um absurdo de caro. Mas enfim, se você tiver oportunidade, se você tem ele, por exemplo, na sua estante e você ainda não leu, dê uma oportunidade porque ele é maravilhoso. Brandon Sanderson arrasando! Bom, gente, então eu acho que é isso. Essas foram as minhas últimas leituras. Vocês, como é que estão? Leram bastante? Contem pra mim aqui embaixo quais são as suas últimas leituras e qual foi o melhor livro que vocês leram ultimamente. Eu sempre aceito muitas indicações. Muito obrigada pela companhia de vocês até aqui. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Beijos e até a próxima!